Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje faremos a nossa última aula aí desse primeiro semestre, né? A última aula do mês de junho, tá? E agora no mês de julho a gente para um pouquinho, né? Não vou gravar aulas nesse período. E agosto, se Deus quiser, estamos de volta com as aulas presenciais lá no seminário mesmo e damos continuidade à discussão nossa aí dentro da filosofia, não é? Como vocês perceberam, eu procurei nessas aulas à distância, nessas aulas aqui nos vídeos, trabalhar alguns temas. E aí, a gente retomando, nós voltamos, né, às discussões dos pensamentos, né, dentro da história da filosofia, observando, analisando especificamente autores, né? E como a gente está falando um pouco sobre a questão da filosofia política, então hoje, para a gente, né, meio que encerrar esse assunto, que claro, ele vai aparecer em outros momentos também, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação democracia e a relação justiça, né? Então, dois elementos, duas coisas, né, que constantemente são faladas, constantemente são ditas pela gente, né? A importância da democracia, a importância da justiça, mas são dois elementos que, por serem profundamente teóricos, né, e por serem essencialmente metafísicos, quer dizer, não existirem na realidade, né, quer dizer, eu não tenho como dar um exemplo do que é democracia na natureza, ou eu não tenho como dar um exemplo do que seria justiça na natureza, né? E isto são conceitos criados pelo ser humano, desenvolvidos pelo ser humano e que são aplicados ao longo do nosso convívio, ao longo do nosso dia a dia, não é? Pois bem, então começamos com o conceito de democracia, que obviamente vocês sabem, né? Está ligado a dois termos gregos, né? O demos e kratos, que significa exatamente o governo do povo, não é? E essa noção, essa ideia que nasceu na Grécia, depois acaba ficando meio perdida, né, vamos assim dizer, depois é retomada lá, né, no período moderno e tal. Esse conceito, essa ideia de democracia, né, de participação de todos, ela traz dentro de si, ela traz, né, junto da sua essência, uma ideia de participação popular, não é? O que eu quero dizer com isso? A democracia, ela de fato, ela só se concretiza quando se tem de fato participação e envolvimento de todas as pessoas, né? Pelo menos o conceito de democracia que nós desenvolvemos do período moderno para cá, né? Na Grécia Antiga, a democracia acontecia em alguns lugares, como por exemplo Atenas, né? Então não era em todo o território da cultura grega, não é? E ela era praticada efetivamente por alguns sujeitos, né? Então, mesmo na cidade de Atenas, quem tinha o direito à palavra, quem tinha o direito a voto, era a aristocracia, né? Os homens ricos de famílias tradicionais, não é? E essa ideia de democracia que nós temos hoje, de uma participação efetivamente de todos, não importa cor, não importa sexo, não importa religião, não importa nada, ela vem sendo construída, então ali mais ou menos meados do século XVIII para cá, não é? E se fundamenta dentro de alguns princípios, né? Dentro de algumas ideias, não é? E uma professora, né, uma autora, uma filósofa brasileira, a professora Marilena Chaui, professora da USP, ela coloca dentro da sua visão, dentro da sua noção política, né, uma definição de democracia que eu acho muito interessante. Ela diz que para que de fato se tenha, né, para que de fato se possa chamar de democrático um determinado povo, um determinado governo, é necessário que esse povo, que esse governo possua três características, né, fundamentais para que a gente consiga perceber se a democracia de fato está funcionando ali dentro, né? Então, o primeiro princípio que ela aponta é o princípio da participação, como eu acabei de dizer, não é? Então, só é de fato democrático um povo, né, ou uma organização governamental que permita a participação de todos, não é? E mais do que permitir,
que as pessoas desejem essa participação, né? Quer dizer, as pessoas queiram de fato participar, queiram se sentir membros de um grupo, de uma sociedade e envolvidos com a resolução dos problemas que aquele grupo, aquela sociedade tem, né? Então, o primeiro grande princípio, o primeiro grande motor da democracia é exatamente participação, é envolvimento de todos, né? Seja essa participação direta, quando todos os envolvidos podem opinar, participar, né, falar, por exemplo, tá? Seja a participação indireta, como quando, numa sociedade grande como a nossa, nós temos o quê? Os representantes, né? Então, obviamente, seria impossível, vamos pensar que o nosso microcosmo, por exemplo, a cidade de Sorocaba, seria impossível eu pegar 700 mil pessoas toda vez e reuni-las para discutir problemas da cidade, né? Então, obviamente, a questão, por exemplo, como o nosso sistema, onde você tem vereadores, onde você tem o prefeito, isso faz com que seja possível, né? Isso faz com que seja possível uma representatividade. Agora, essa representatividade só vai acontecer se houver participação das pessoas. Não só com o voto, mas, né, participando, cobrando, se envolvendo em relação às atitudes que as esferas do poder executivo, legislativo e judiciário tomam no seu cotidiano, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que ela coloca é o ponto da publicidade. Então ela diz que um verdadeiro governo democrático, uma verdadeira sociedade democrática, tem as suas ações governamentais públicas. Então, quer dizer, elas devem ser, estas ações devem ser públicas. Elas devem ser de conhecimento de todos. Então, todas as ações dentro de um governo democrático, né, dentro de uma parcela, de uma população que de fato deseja a democracia, essas ações precisam ser públicas, essas ações precisam ser de conhecimento de todos. Então elas precisam de uma ampla divulgação de mídia, elas precisam de divulgação oficial, como, por exemplo, a questão do diário oficial, elas precisam, né, ser debatidas e discutidas abertamente pelas pessoas, inclusive permitindo a oposição, né? Quer dizer, inclusive permitindo que as pessoas sejam contra, falar, olha, eu não concordo com isso, ou concordo com isso, enfim, né? Então, esses dois eixos, né, a participação e a publicidade, são fundamentais dentro de um sistema democrático. E por fim, um terceiro princípio que ela aponta, que pode parecer meio inusitado de início, mas que eu acho bastante interessante, que é o princípio do humor, né? Quando ela diz o princípio do humor, ela quer dizer, ela fala sobre a questão de que um governo efetivamente democrático, né, uma população que deseja de fato a construção da democracia, precisa se sujeitar à crítica, e essa crítica principalmente baseada na questão do humor, né? Então, quando se tolhe, por exemplo, o direito à crítica, o direito de fazer piada com relação àquilo que acontece, né, no governo, nas esferas administrativas e tal, tolhe-se o direito de não concordância, que é fundamental, né? A oposição é algo fundamental dentro de um governo democrático, né? Não a oposição simplesmente pela oposição, você pensa diferente de mim, então tudo que você fizer eu sou contrário a você. Não, isso faz parte da imaturidade política do brasileiro, né? Oposição no sentido efetivamente de que sempre ações, quaisquer que sejam elas, beneficiam uns, prejudicam outros, e esse debate, né, de benefícios e prejuízos é obviamente fundamental, é obviamente necessário, não é? Então, para Marilena Chaui, quando, né, se defende ou se preconiza uma ideia de democracia, esses três princípios precisam ser levados em conta e precisam ser objetos de desejo dos sujeitos. Participação, publicidade e humor, tá? Com base nisso, é que nós podemos, de fato, construir aquilo que tanto se deseja ou tanto se fala, que é uma sociedade mais justa, né? O que eu quero dizer com isso? Quando se fala sobre justiça, não é? Muitas vezes nós temos uma ideia também, né, muito idealista,
de que justiça é chegar a uma perfeição de existência, uma perfeição de mundo, onde todos sejam iguais, onde todos tenham, né, os mesmos direitos e tal, né? Quando se fala, né, sobre a questão de todos terem os mesmos direitos, veja que isto, né, está aí dentro de uma concepção idealista, né, dentro de um ideal de perfeição de justiça, mas que na prática nós sabemos que não se realiza, ou que se realiza a duras custas, não é? Então, como definir, por exemplo, o que é a ideia de justiça, principalmente dentro de um modelo democrático? E é exatamente nessa perspectiva que um filósofo contemporâneo, falecido agora anos 2000 e alguma coisa, né? Então ele é bem recente, o John Rawls, um filósofo norte-americano, o Rawls ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecido como uma teoria da justiça, né? O livro chama-se Uma Teoria da Justiça, onde o Rawls apresenta uma ideia, ele debate ali o seguinte, ele fala que se nós continuarmos procurando, se nós continuarmos desejando uma justiça perfeita, uma justiça ideal, uma justiça, né, onde todos sejam iguais, nós nunca vamos chegar a isso. Nós, né, vamos viver sempre no âmbito da retórica, no âmbito de explicações metafísicas, e nós nunca vamos conseguir colocar em prática, efetivamente, algum conceito de justiça. Então, Rawls ele fala, ao invés de nós procurarmos uma justiça ideal, nós temos que procurar uma justiça possível. Nós temos que procurar uma justiça que, de fato, possa ser colocada em prática, né? E é aí que ele apresenta o conceito, né, do que ele chama, e do que hoje muito se debate, a ideia de justiça não como igualdade, mas a ideia de justiça como equidade. Conceito que já se faz presente lá atrás na teoria de Aristóteles com a ideia do justo meio, não é? Então, o que o Rawls coloca é o seguinte, que justiça não é tratar as pessoas como iguais, mas justiça é reconhecer de fato as necessidades dos sujeitos e principalmente aqueles que são mais necessitados e dar, né, ou permitir a esses sujeitos, de novo, condições dentro da sociedade de se colocarem como iguais, né? Então, é exatamente o fato de nós reconhecermos que as pessoas não são iguais e que alguns precisam de mais e que alguns precisam de menos, que nos permite aí sim construir um modelo de justiça. De novo, não uma justiça perfeita, mas uma justiça possível, diz o Rawls, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais esse conceito dele mais para frente, mas é algo muito importante de se pensar, porque a democracia, de novo, ela não é perfeita, ela não é maravilhosa, mas ela é um modelo de governo, é um modelo de organização que permite, ou pelo menos deveria permitir, né, o envolvimento e a participação dos sujeitos de forma mais próxima. Então esse é um ponto, né? A justiça, sem ser a justiça ideal de que todos são iguais, mas sendo a justiça possível, que é a justiça da equidade, ela também coloca, ou ela também dá para a sociedade um rumo, uma possibilidade de caminho, não é? Então, nesse sentido, a discussão sobre justiça e a discussão sobre democracia fazem-se fundamentais dentro, né, do âmbito da sociedade, do Brasil, né, no mundo de um modo geral, exatamente para que a gente possa refletir sobre o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos efetivamente enquanto modelo de sociedade, enquanto modelo de coexistência e enquanto formas, vamos assim dizer, de administração política, de administração da sociedade, de administração da própria concretização da relação ser humano, justiça, ser humano, sociedade, ser humano, mundo. Ok? Né? Então, essa fica aí, né, mais uma pequena reflexão para vocês, né, para a gente sempre constantemente ir resgatando aí alguns pontos, né, dentro da filosofia, tá ok? Como eu disse, então, agora a gente volta efetivamente a se ver
lá em agosto, tá certo? Se, como eu disse, né, se Deus quiser, presencialmente lá no seminário, tá ok? Desde já, um grande abraço para vocês, aproveitem aí, né, esse tempo, aproveitem as atividades que vocês têm aí, eventualmente para fazer, também aproveitem para descansar, tá certo? E até o próximo semestre, gente. Um abração para vocês, até mais. Tchau, tchau.